Ô pessoal, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Nós agora vamos tentar responder algumas das questões que surgiram ao longo da semana dos nossos alunos. Nós temos aqui 3 convidados, que são a Sara, o Paulo e a Janaína, e nós vamos começar com uma pergunta da Sara. Pode fazer, Sara. Professor, qual a importância da análise econômica para o jurista? Essa pergunta ela é bastante pertinente, por quê? Ela é basicamente a temática de toda essa aula que nós tivemos aqui durante a semana. A importância da análise econômica do direito para o jurista é justamente de capacitá-lo, instrumentalizá-lo com ferramentas para que ele consiga investigar a realidade como ela é posta, como ela realmente funciona. E não apenas isso, também para a gente poder investigar as potenciais consequências de uma decisão judicial. Ela é muito prática não apenas para o jurista, para o jurista que opera o direito como advogado, mas também para o magistrado. Para o melhor caminhar da ação, o que pode ser feito pelo próprio judiciário para que essas ações caminhem com desembaraço? Isso é interessante porque, principalmente com o surgimento do novo CPC agora, que essa foi basicamente a grande temática, né? Nós temos um judiciário que hoje está sobrecarregado de processos e que, infelizmente, não está sabendo como lidar com isso. A gente trabalhou aqui ao longo da semana justamente que a cada 1000 processos, 900 apenas são julgados. E a gente tem pelo menos 10% desses processos sendo mantidos em estoque, por assim dizer. Então isso está funcionando quase como se fosse uma dívida juro composto de 10% ao ano. Isso significa que em menos de 10 anos nós vamos dobrar a quantidade de processos que está pendente de julgamento. Porém, a forma com que esse problema vem sendo abordado, a forma com que, pelo menos eu verifiquei assim, em jornais, em doutrinas, em entrevistas, a criação do novo CPC não foi calçada, pelo menos não explicitamente calçada, em um estudo empírico, em um estudo estatístico, para saber realmente por que o judiciário fica tão assoberbado de ações, por que a ação demora tanto para ser julgada. Há um conceito intuitivo que é por conta da quantidade de recursos, por conta da quantidade de possibilidades que o advogado tem para manter um processo que já deveria ser julgado ativo, a gente poderia dizer que se eu reduzir a quantidade de recursos ou se eu reduzir a possibilidade desses recursos serem julgados, a gente vai ter menos processos tumultuando o judiciário. Ocorre que, como a gente não tem nenhuma evidência empírica, nós não temos nenhuma evidência experimental mesmo, sociológica, antropológica ou mesmo estatística, não dá para tirar essa conclusão. Nós estamos, na verdade, fazendo uma espécie de chute de boa vontade. Olha, provavelmente, se um processo demora muito para ser julgado, é porque tem recurso demais. Então, vamos reduzir a possibilidade de recurso e vamos reduzir as hipóteses de recurso. Isso não necessariamente é verdade. A análise econômica do direito nos indica outros caminhos, pelo menos os modelos que nós desenvolvemos ao longo das aulas. Aparentemente, uma investigação sobre as estruturas de incentivos das partes para ajuizar ou não uma ação parece ser um indicativo muito melhor de como desonerar o judiciário do que simplesmente analisar uma maneira de tornar o judiciário simplesmente mais eficiente em seu julgamento. Como o comportamento dos indivíduos e das instituições é afetado pelas normas legais, levando em consideração a análise econômica do direito, sendo a aplicação de uma efetiva de eficiência? Na verdade, essa questão da eficiência, é claro, nós buscamos uma questão eficiente, porque o que nós entendemos por eficiência? É fazer mais utilizando menos recursos, ou seja, otimizando a utilização desses recursos. Então, dentro desse contexto, a eficiência ela é desejável, mas ela não é um valor. Como é que eu poderia trabalhar isso? As empresas, as pessoas jurídicas ou as pessoas físicas, elas se comportam de acordo, né, diz a teoria econômica, de acordo com a estrutura de incentivos que lhe é posta. É até intuitivo, de certa maneira, você pensar o seguinte: se a lei é colocada de uma maneira X, eu vou olhar como a lei determina que meu comportamento deva ser e vou tentar me adequar dentro daquele comportamento, a não ser que conscientemente eu opte por arriscar violar aquela lei, ponderando a probabilidade de eu ser pego nessa violação ou não. Então, quando você faz a pergunta de que maneira as leis e as normas, né, elas
influenciam o comportamento? Eu diria totalmente, elas influenciam completamente, mas não apenas as normas e as leis. Porque às vezes aquela norma ou aquela lei posta, ela é colocada com uma redação um pouco confusa. Então eu preciso que o judiciário venha e resolva, olha, essa lei, quando ela fala A, B ou C, ela está querendo dizer é isso. Ou seja, de todas as possibilidades hermenêuticas, de todas as possibilidades interpretativas possíveis, eu, judiciário, vou entender que a mais adequada, a mais razoável é essa. Quando ele dá essa decisão, e principalmente quando ela dá essa decisão, quanto mais essa decisão é prolatada por tribunais de hierarquia superior, mais vinculante, eu diria, ela se torna. Por quê? Porque significa que ela foi dada a oportunidade daquele jurista, daquele ministro, daquele desembargador que deu aquela decisão, de ter contato com várias opiniões diferentes, com várias sentenças, com vários recursos, com vários argumentos advogados para formar o seu convencimento. E uma vez formado o convencimento, ele vai dar a sua decisão. E quanto mais alto na hierarquia, maior a quantidade de pessoas que ele vai poder influenciar. Então, de que maneira ele influencia? A partir do momento que ele altera a estrutura de incentivos ou indica como é que a parte deve se portar, tanto no regular exercício de suas atividades, como diante de uma eventual violação. Sara, agora. Professor, como a análise econômica explica a decisão do autor de desistir da ação? Isso é bem interessante. Isso a gente tratou na nossa segunda aula, mas eu tratei de uma maneira meio rápida. Foi bom essa pergunta que me dá a oportunidade de retornar. O que acontece? Uma vez que o autor decide ajuizar a ação, a gente trouxe no modelo o seguinte: eu vou ponderar o que eu espero obter de benefício com aquela ação, vezes a probabilidade de sucesso daquela ação. Se isso for superior ao prejuízo potencial que eu vou ter com aquela ação, ponderado pela probabilidade de perder aquela ação, se o benefício esperado for superior ao prejuízo esperado, isso significa que eu vou ajuizar aquela ação. Significa o quê? Inicialmente, eu vou ajuizar uma ação se eu achar, como é intuitivo, que eu tenho chance de ganhar. Após o ajuizamento dessa ação, o réu vai apresentar a sua contestação. Com a contestação, ele traz o quê? Os argumentos contrários à minha pretensão jurídica e também as provas a sustentar aquele argumento. É possível que, após o réu apresentar a contestação, ele traga argumentos tão fortes e tão pertinentes que o autor vai reavaliar aquela primeira probabilidade subjetiva que ele deu para as chances reais de ganho daquela ação. Se ele achar que com a contestação, na verdade, ele vai ter problemas sérios com o julgamento final daquela ação, ou seja, que o benefício esperado agora de aguardar o julgamento da ação é inferior a ter que arcar com as custas da desistência, ele vai preferir desistir. É claro que a gente, inclusive, tem um artigo, até mesmo no nosso livro O Jurista Calculava, que é de minha autoria, que nós colocamos a possibilidade do autor desistir estrategicamente. No juizado especial, ele pode desistir desde que a qualquer momento antes da sentença. Ou seja, o autor analisa a contestação, verifica os argumentos e vamos supor que o réu trouxe uma prejudicial de mérito, que ele de fato cometeu um erro e que ele poderia corrigir. No juizado especial, ele pode simplesmente desistir dessa ação e ajuizar de novo, coisa que ele não pode fazer no processo civil ordinário, porque no processo civil ordinário, ou mesmo no rito sumário, uma vez citado o réu, o autor só pode desistir da ação se o réu concordar. Isso evita dessa desistência estratégica. Você quer desistir? Ok, mas o réu só vai concordar com a desistência se ele achar, não, tudo bem, vou concordar em desistir porque o benefício esperado da desistência é melhor do que eu ir para julgamento. E ele concorda com a desistência. Ou então não, o réu observa, eu peguei no pé, peguei você no pulo, então agora eu não vou deixar você desistir, eu quero uma sentença de mérito porque eu vou ganhar. Ou seja, todos esses comportamentos eu consigo modelar com base em modelos matemáticos. E daí tirar conclusões contra-intuitivas, às vezes. Paulo. Qual a condição fundamental para a litigância? O que é a condição fundamental para a litigância? É o termo utilizado pelo professor Ivo Gico no sua tese de doutoramento em economia, que é um termo chique para dizer um conceito muito simples que a gente já trabalhou nas nossas aulas. É basicamente o seguinte: eu vou ajuizar uma ação se eu não conseguir juntar os elementos necessários para resolver meu problema fora do judiciário. Por exemplo, você teve um problema com a sua mãe, você teve um problema com seus pais, você teve um problema com seu chefe, com seu colega de trabalho, salvo raras exceções, você vai levar isso para litígio. Normalmente o que você vai fazer? Você vai tentar sentar, uma conversa, vai chamar alguém para mediar essa situação, vai tentar resolver fora do judiciário. Então, a condição fundamental de litigância é uma equação criada pelo professor Ivo Gico,
que é no teste de doutoramento em economia dele, para dizer o seguinte: uma vez observadas essas condições, uma vez observadas que tanto o autor quanto o réu não conseguem chegar a um acordo, ou seja, a diferença de expectativas com o resultado de uma potencial ação é tão grande que eu não consigo chegar a um acordo, aí vai ser a condição fundamental para eu ajuizar uma ação. Antes mesmo, é um pouco diferente da condição, do meu modelo de condição de ajuizamento de uma ação. É simplesmente, é uma situação que eu não consegui resolver com você. Ok, agora eu vou analisar se eu vou ajuizar a ação ou não, ok? Janaína. O incidente de resolução de demandas repetitivas é um avanço ou poderá ser utilizado como mecanismo de jurisprudência defensiva pelos tribunais? Pois é, olha que interessante, novamente, nós temos o nosso CPC querendo trazer uma forma de otimizar o julgamento de processo. Eu quero, na verdade, o que ele está dizendo quando traz o CPC é o seguinte: eu já tive uma demanda que foi julgada repetidas vezes pelo nosso judiciário, inclusive pelas instâncias superiores. Mas mesmo assim as pessoas continuam ajuizando ações. A gente, na verdade, está voltando para aquela minha primeira pergunta: por que as partes insistem em ajuizar ações? E a gente está tentando resolver isso com o incidente de recursos repetitivos. É claro que o incidente de recursos repetitivos ele pode sim se tornar um potencial fonte de jurisprudência defensiva. Eu vou utilizar esse incidente para facilitar a vida do judiciário e eliminar várias ações que não são tão idênticas assim ou não tão homogêneas assim. Existe sempre a possibilidade, existe sempre o risco da gente ter uma desnaturação do Instituto. Mas, ao cabo e ao fim, do que nós temos hoje, eu considero sim um avanço. É um pequeno passo para a gente poder chegar a uma otimização dos recursos judiciários, ok? Pessoal, vamos para um pequeno intervalo agora para a gente poder descansar, vocês assimilarem tudo que a gente vem falando e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para o Saber Direito Responde. Obrigado. Bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao segundo bloco do quadro Saber Direito Responde, onde nós estamos respondendo, ou pelo menos tentando responder, a questionamento de alguns estudantes que foram elaborados ao longo da semana de aulas. Vou começar agora de novo com a Sara. Como a análise econômica consegue explicar a decisão do autor de ajuizar a ação? Pois é, como é que funciona isso? Eu trabalhei na segunda aula, que foi na segunda aula da semana, justamente essa pergunta. Por que, de fato, qual a razão das partes ajuizarem uma ação? Normalmente a gente acredita que as partes ajuizam uma ação porque tiveram seu direito violado, ou seja, fui vítima de uma injustiça e, portanto, preciso da guarida do judiciário para ser indenizado ou ser sanado naquela injustiça, naquela violação dos meus direitos. Isso é muito bonito, isso realmente é a forma clássica que a gente aborda esse tipo de questão. Mas o trabalho do professor Luciano Tim, de 2011, salvo engano 2011, 2012, foi justamente um estudo sociológico, quase antropológico na verdade, mas foi um estudo sociológico em que eles investigaram ao longo de várias cidades do país, investigaram a seguinte pergunta: por que você ajuizou uma ação? Por que você ajuizaria uma ação? E surpresa das surpresas, na verdade, uma boa parte da população entendeu que eu consigo ajuizar a ação não apenas porque meu direito foi violado, mas sim eu posso ajuizar uma ação por um fim instrumental. O que é um fim instrumental da ação? Eu vou ajuizar uma ação não porque você violou meu direito, mas eu posso ajuizar uma ação pelo simples fato de que eu quero te atacar. Por exemplo, numa questão de familiar, numa questão de pensão alimentícia, numa questão de fixação de direito de visita, eu posso simplesmente porque é barato para mim litigar, ajuizar uma ação para cada pisada fora ou mesmo dentro da linha que você der. Isso não é porque eu entendo que meu direito foi violado, mas sim porque eu quero impor à outra parte uma dor, eu quero impor à outra parte o custo de ter que ir ajuizar uma ação, ir para litígio, um custo que ela não estaria disposta a arcar. Outro exemplo que eu dei na aula 2 foi justamente de utilizar o judiciário como um meio indireto de financiamento das minhas atividades. Enquanto aquela questão que eu reconheço que eu devo, eu sei que eu devo pagar, mas eu só vou pagar daqui a 5, 6, 7 anos.
Enquanto eu mantiver esse dinheiro nos meus cofres, eu consigo pegar esse dinheiro e investir no mercado de capitais, investir no Tesouro Direto ou investir na minha própria atividade e transformar esse dinheiro em mais dinheiro ainda. E quando eu tiver que pagar aquela ação, vai sobrar dinheiro. Então eu pego aqueles R$1.000 e coloco no investimento. Quando eu tiver que tirar esses R$1.000 já corrigidos com juros dos juros legais, claro que não vai ser mais R$1.000, vai ser 1.000 e pouquinho. Porém, aquele dinheiro na minha mão rendeu mais do que os juros legais. Aí é também um uso instrumental. Eu posso pegar esse dinheiro e financiar minha própria atividade, pagar você e sobrar um pouco para mim. Então, seja qual for esse tipo de estudo das reais razões por trás das intenções de fato, dos interesses de fato da pessoa ajuizar ou não uma ação, é um estudo muito complexo de ser feito. A análise econômica do direito me permite chamar tudo isso de interesse, valores, uso instrumental, de fato, sentimento de justiça, transformar tudo num único vetor chamado utilidade. E seja lá o que for que seja dentro dessa utilidade, eu sei que aquele bem da vida que está aqui dentro dessa utilidade, ponderado pela probabilidade de êxito da ação, precisa ser superior ao prejuízo que eu vou sofrer caso eu venha a sucumbir, ponderado pela probabilidade de eu vir a sucumbir. Então eu pego uma questão que é muito mais complexa e trato ela de uma maneira mais objetiva. Então eu quebro essa discussão. Eu posso continuar investigando os interesses, mas a resposta daquilo ali não afeta esse meu modelo. É isso que a gente pode fazer. Paulo. Qual a modificação exigida ou imposta para a gratuidade da justiça? Sim. Essa pergunta do Paulo, ela vem ao encontro daquela nossa discussão na aula 3 sobre gratuidade de justiça. Paulo, é o seguinte, acabei de falar que quando a forma que nós da análise econômica do direito conseguimos abordar a questão da decisão de ajuizar ou não uma ação, a gente consegue modelar numa equação. Essa equação ela é ponderada de duas maneiras. Eu tenho o benefício que eu espero obter com aquela ação, ponderado com a probabilidade de êxito, e eu tenho também o prejuízo que eu espero sofrer com essa ação, caso eu venha perder, ponderado pela probabilidade de perder aquela ação. Onde que a gratuidade de justiça afeta? Ela vai afetar quando ela joga para zero as consequências deletérias de eu perder uma ação, que é isso que a gratuidade de justiça dá. Ela te permite litigar sem despesas processuais, que é fundamentalmente o principal ônus que você sofre quando você perde a ação. Os ônus de sucumbência são basicamente eu ter que arcar com as despesas do processo, eu ter que arcar com os honorários de perícia e eu ter que arcar com os honorários de sucumbência do meu advogado, que agora com o novo CPC tirou bastante a potencial discricionariedade do juiz. Ele precisa hoje fixar entre 10% a 20% do valor da causa mesmo. Então, quando você pede a gratuidade de justiça, quando essa gratuidade de justiça é deferida, basicamente o que você faz é o quê? Eu agora vou ter que ponderar se o bem da vida que eu pretendo obter, a utilidade que eu pretendo obter com o ajuizamento dessa ação, ponderado com a probabilidade de êxito, tem que ser superior a, os custos de contratação do advogado, porque os ônus comerciais eles aparecem. Eu torno fundamentalmente o que é intuitivo mais barato ajuizar a ação. Isso não necessariamente é mais desejável, porque como a gente tratou na aula 3, o fato de eu tornar mais barato o ajuizamento de uma ação pode induzir, como o resultado dos trabalhos do professor Tenenblatt indicaram, pode induzir o ajuizamento cada vez mais de ações temerárias e frívolas, porque tornar a gratuidade de justiça ela não afeta tão propriamente dito, as despesas que o autor vai ter para litigar. Ela afeta fundamentalmente o risco e não o custo. Então, eu não necessariamente, ela me parece ser, não que eu queira acabar com a gratuidade de justiça, mas ela me parece ser mais adequada para afetar a percepção de risco de uma ação do que, de fato, beneficiar o juridicamente pobre, como, por exemplo, a Defensoria Pública pode fazer muito mais apropriadamente. Janaína. Com o novo CPC, o duplo grau de admissão dos recursos acabou ou a análise prévia dos requisitos de admissibilidade realizada na origem ficou prejudicada? Isso é bem interessante, Janaína, porque quando o primeiro texto do anteprojeto, na verdade, do hoje novo CPC surgiu, ele veio com uma modificação que também veio no novo CPC, que era o quê? A extinção, na verdade, tornar opcional para o tribunal implementar o juízo de admissibilidade ou não. Essa questão do juízo de admissibilidade, essa alteração do novo CPC, ela praticamente tinha desestimulado, né, vamos trabalhar dessa maneira, que um artigo do nosso grupo de pesquisa surgisse. Por quê? Porque nós trabalhamos
justamente a inutilidade do juízo de admissibilidade. A gente construiu, fez uma pesquisa empírica, meio que catando decisões mesmo na pesquisa jurisprudencial para tentar verificar se de fato o juízo de admissibilidade, tal como construído, se ele agrega algum valor para a jurisdição como um todo, para o Poder Judiciário. E o que a gente tinha verificado é que ele não verificava. Por quê? Ele não era observado. Porque no nosso modelo, o modelo desenvolvido para esse artigo, que a gente ainda ia ver se ia publicar ou não, e agora a gente decidiu publicar por conta da alteração que teve antes do novo CPC entrar em vigor, que justamente tornando obrigatório novamente o juízo de admissibilidade, o que o nosso modelo verificava era o seguinte, que o juízo de admissibilidade, ele não barra o número de processos que chega aos poderes, às instâncias superiores. Ele, na verdade, é simplesmente um quebra-mola. Por quê? Porque, primeiro, o nosso modelo previa que cerca de praticamente 100% dos recursos especiais e recursos, das apelações julgadas pelos tribunais seriam recorridas. Por quê? Porque é barato, simplesmente porque é barato, e que quase 100% desses recursos seria barrado pelo presidente do tribunal, porque há uma tendência corporativista, né, não entendam isso de uma maneira muito deletéria, é simplesmente porque o presidente, enquanto representante daquele tribunal, ele vai tender a proteger as decisões proferidas por aquele tribunal. Então é esperado que dos recursos especiais, dos recursos extraordinários interpostos contra as decisões do seu próprio tribunal, que o presidente, né, a presidência, tenda a barrar quase a totalidade deles. Porém, o fato de barrar a totalidade deles no juízo de admissibilidade não significa que eles não serão conhecidos pelos tribunais superiores. Por quê? Porque existe um outro recurso chamado agravo, que a gente entra com agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que basicamente é o seguinte: ok, eu entendi o que você, presidência, disse sobre o meu processo, mas eu entendo que ele é merecedor de conhecer, de chegar ao STJ. E esse agravo, ele não tem custa alguma. Ele é tão custoso para a parte quanto mandar um e-mail, quanto fazer uma petição interlocutória qualquer. Então, o nosso modelo prevê o quê? Que quase a totalidade dos recursos interpostos contra os acórdãos serão barrados pela presidência e quase a totalidade dos recursos que forem barrados pela presidência serão agravados e chegarão no STJ e no STF de qualquer maneira. Nós testamos durante um determinado período e verificamos que 98%, salvo engano, é uma taxa mais ou menos nessa, 98% dos recursos especiais e dos recursos extraordinários interpostos são barrados na presidência e desses 98%, quase 99% deles são agravados. Ou seja, o nosso modelo representa muito bem a realidade. Então, com o novo CPC, isso mudaria. Por quê? Em vez de eu deixar uma série de servidores, uma série de administradores, uma série de recursos travados na presidência do tribunal para justamente fazer esse juízo de admissibilidade, que na verdade é simplesmente um quebra-mola, não há um ganho de fato de fazer de um filtro real dos recursos que chegarão aos tribunais superiores, a gente conseguiria liberá-los. Por quê? Porque já que quase a totalidade dos recursos chega mesmo no STJ e no STF, por que não, em vez de fazer um juízo de admissibilidade prévio, que pode ser revertido facilmente com agravo, já não se faz o juízo de admissibilidade definitivo nos tribunais superiores? Seria uma maneira de otimizar os recursos do judiciário. Porém, veio essa alteração legislativa dizendo que se tirar o juízo de admissibilidade, os tribunais ficarão assoberbados, que novamente é um exemplo de uma decisão, é um exemplo de uma política pública implementada sem um critério objetivo, um critério científico mais apurado. Então, infelizmente, hoje o novo CPC não alterou em nada o juízo de admissibilidade, ok? Sara. Por que o judiciário causa o seu próprio congestionamento e como resolver essa situação? Pois é, Sara, essa na verdade foi a nossa última aula. Fundamentalmente, que a gente trabalhou na tal da tragédia do judiciário, onde eu expliquei o que comparei tragédia dos comuns com tragédia do judiciário. Mas, fundamentalmente, qual que era o recado? Não adianta eu resolver os problemas processuais com incidente de uniformização de jurisprudência, com incidente de recursos repetitivos, com súmula vinculante, com qualquer coisa que o valha, se eu não tiver um instrumento efetivo de obrigar, entre aspas, os juízes, ou pelo menos convencer os juízes de primeira e segunda instância, juízes de primeira instância principalmente, a seguirem a orientação jurisprudencial firmada pelos tribunais superiores. Eu não estou aqui propondo novamente, falando, repetindo, não estou aqui a propor que o engessamento do judiciário. Eu só quero propor o seguinte, que eu concordo, eu entendo que o juiz tem uma posição diferente, eu entendo que ele não concorde com a orientação jurisprudencial firmada. Você já teve a oportunidade
propriedade de falar isso, juiz, quando você deu a sua sentença que foi reformada. Então, a menos que você tenha outros argumentos novos, por favor, obedeça a orientação jurisprudencial, porque eu também não posso, sobre a desculpa de te dar a independência, de não te tolher a sua criatividade, impor às partes o custo de ficar recorrendo só porque eu tenho um juiz rebelde lá na primeira instância. Se você tem, de fato, uma posição diferente da que foi firmada pela orientação jurisprudencial dominante, que o faça pela diferença, não simplesmente por teimosia. Porque assim, se eu não tiver essa diferença, o que vai acontecer? Eu vou sempre ajuizar uma ação, porque pode ser que eu caia naquele juiz que tem um posicionamento minoritário. Vai que a parte erra na hora de recorrer, eu ganhei uma ação que toda a jurisprudência já foi construída de maneira contrária. Então, o judiciário ele causa o seu próprio congestionamento a partir do momento que ele torna o próprio judiciário uma loteria, e uma loteria barata, como a gente viu na nossa aula 3, sobre a aula de gratuidade de justiça, ok? Pessoal, eu agradeço demais aqui a TV Justiça e ao Saber Direito a dar essa oportunidade para nós podermos apresentar a nossa temática do nosso grupo de pesquisa. Agradeço a Sara, ao Paulo e a Janaína a nossa participação. E caso vocês tenham qualquer dúvida ou queiram fazer algum comentário adicional, por favor, mande para o e-mail aqui da produção, o e-mail aqui da redação, que eles vão encaminhar para a gente estabelecer esse contato, ok? Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.